E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula aí de física. Vamos finalizar esse primeiro livro, tá bom? Onde agora a gente vai falar sobre o potencial. Vou compartilhar aqui a tela do material com vocês. Vamos falar aí de potencial elétrico, tranquilo? Vamos zoom aqui, um zoom bacana. É interessante a gente falar, pessoal, nessa parte aqui da aula, relembrar, né? Que anteriormente nós vimos as ações que tem o campo elétrico e as interações que tem a carga com a carga geradora, a carga de prova. Eles podem ser repelidos ou atraídos entre si, tá bom? Então, quando a gente vai falar sobre potencial elétrico, olhando para essa figurinha aqui, pessoal, lembra que eu tenho aqui essa esfera maior, que seria a carga geradora, e temos aqui essa esfera menorzinha, que seria a carga de prova, tá bom? Corpo de prova aqui, carga de prova, na verdade. Corpo de prova é outra coisa. Essa carga de prova, observa que pela imagem ela está sendo repelida. Pessoal, quando ela é repelida, que ela se desloca, ela se movimenta devido a uma força, que essa força nós estudamos que é a força elétrica, que é calculada lá pela lei de Coulomb. Tranquilo? Então, se ela se desloca, se ela se movimenta, ela possui uma velocidade, consequentemente, ela possui aí energia cinética. E essa energia cinética, ela não surgiu do nada. Essa energia cinética, ela veio de uma outra energia, que nós vamos chamar essa energia de energia potencial elétrica. Tranquilo? Lembrar que essa energia potencial elétrica, ela é escalar, tranquilo? E energia, toda energia é dada em joules, tranquilo? Beleza? Então, a energia cinética que a partícula, que a carga de prova adquire, é a consequência da transformação da energia potencial elétrica em energia cinética, tranquilo? Trocando por miúdos, professor, o que significa, então, nas entrelinhas, o que é potencial elétrico? Potencial elétrico nada mais e nada menos é a capacidade que um corpo energizado, um corpo eletrizado, ele tem de realizar trabalho dentro de um campo elétrico. Ou seja, lá dentro do campo elétrico, a carga, o corpo, a carga de prova, ela não vai estar sujeita às ações do campo, às interações de carga. Então, essa capacidade de realizar trabalho é que define aí, basicamente, o nosso potencial elétrico, tá bom? Essa capacidade que eles têm de realizar um trabalho. Então, bora entender aqui, pessoal, a parte das fórmulas, porque quando a gente olha para o modelo matemático, começa a ficar mais fácil de perceber, tá bom? Como que funciona. Até porque, quando a gente fala de cargas, estamos falando aí de um universo, às vezes, quando a gente infinitesimal, de prótons, elétrons, a gente não consegue ver. Então, é necessário a gente trazer essa modelagem matemática para facilitar a compreensão, tá bom? Claro que a gente consegue ver corpos energizados, mas partículas a gente não vai ver a olho nu. Isso é possível, a gente conseguir ver um elétron, conseguir ver um próton, né, um nêutron, é bem difícil. Pessoal, a priori, a energia, o nosso potencial elétrico, ele vai ser dado, pessoal, pela razão entre a energia potencial elétrica e a carga, tá bom? Essa razão feita entre a energia potencial elétrica e a carga gera para a gente o que a gente conhece como potencial elétrico, beleza? Então, esse VP aqui é o nosso potencial e o EP, ó, esse Pzinho embaixo aqui, não confundam lá com a variável do campo, tá bom? Que quando a gente falava em campo elétrico, a gente utilizava o E, tá bom? Mas ele é o campo é uma grandeza vetorial. Aqui, a energia potencial ela é uma grandeza escalar. Observe que quando a gente fala de campo elétrico, ele aparece com aquela setinha que indica que é uma grandeza vetorial. Tranquilo?
Então, para a gente calcular o potencial elétrico, a gente vai fazer a razão entre a energia potencial e a carga, tá bom? Do corpo da partícula, da carga de prova. Tranquilo? Beleza? É basicamente isso daí. Qual é a unidade de medida de potencial elétrico? Se a minha energia potencial ela é dada em joules e a minha carga é dada em coulomb, então definiu-se e homenageou alguns grandes cientistas aí, como Alessandro Volta, foi um físico aí importante dentro dessa área de eletrostática. Para o Sistema Internacional de Unidades, a gente vai utilizar joules por coulomb, mas aí a gente denomina isso aí como volt, tá bom? É o volt que vocês conhecem lá da tomada, 220 volts, 110 volts, a pilhazinha de 1,5 volts, uma bateria de 12 volts, tá bom? Lembrar que na tomada, a gente vai já entender que aquilo ali chama-se DDP, tá bom? É uma diferença de potencial de um fio para o outro, tá bom? De um terminal para o outro. Ok? A priori, quero que vocês entendam isso, que o potencial elétrico é a razão entre a energia potencial pela carga. Beleza? Tranquilo? Não tem muita enrolação nisso aqui, pessoal. O vestibular ele vai cair em cima disso aqui. Tranquilo? Teoria vocês já acabaram de pegar, anotem no rodapé, voltem o vídeo, não tenham aquela preguicinha de rever novamente. Tranquilo? Tamo junto. Vamos lá. Trabalho da força elétrica, pessoal. Como eu acabei de falar para vocês. Se o corpo ele se movimenta, primeiro que para poder existir o trabalho é necessário ter um deslocamento. Se o deslocamento é zero, o trabalho é nulo, não realiza trabalho. Tranquilo? Então, se uma carga ela é atraída ou repelida, ela vai se movimentar. Se ela está se movimentando, se deslocando, se ela se deslocou, então ela vai realizar um trabalho. Tranquilo? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, no próprio texto, ele traz para a gente isso aqui, ó, lá dos princípios da mecânica, do teorema de trabalho e energia, tá bom? Energia cinética. Então, partindo desses princípios que nós vimos lá na mecânica, a gente traz aqui para dentro da eletrostática, tá bom? Então, lá pelo princípio de conservação de energia, esse trabalho ele vai estar relacionado a essa variação de energia potencial elétrica, tranquilo? Sem perder muito tempo, nós sabemos que, olhando aqui para a fórmula, voltando aqui rapidinho, o que acontece se eu isolo a energia potencial gravitacional? O que vai resultar para a gente? Vai resultar a carga vezes o potencial elétrico. Tranquilo? Então, se o meu trabalho, voltando aqui, ó, para cima aqui, se o trabalho é essa variação de energia potencial aí, ó, essa variação, porque ela vai variando ao longo do trecho que a carga percorre. Tranquilo? Se nós isolarmos a energia potencial e substituirmos pelo potencial elétrico vezes a carga, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó, o quadradinho de baixo aqui abaixo da figura. Beleza? Pessoal, o que isso aqui significa para a gente? Esse potencial 1, que era nesse primeiro momento, ocorreu-se uma repulsão, observa que aqui é claramente uma repulsão, o que aqui já fica logo aqui para a gente ir relembrando, significa então que pelo princípio lá de Dufay, essas cargas devem ter o mesmo sinal. Se elas estão se repelindo, é porque elas têm sinais iguais. Não esqueçam disso, viu? Pessoal, esse potencial inicial menos o potencial final vai gerar para a gente uma outra variável que nós vamos conhecer ela como DDP, ou diferença de potencial, ou ainda melhor, a tensão elétrica. Tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, é a mesma coisa. Então, lá na tomada, aqueles 220 volts ou 110 volts, depende de onde é o estado. Alguns estados operam com tensões de 220, outros com tensões de 110. Tranquilo? Isso aí varia. Mas o que entra em questão aqui é que exatamente
aqueles terminais da tomada, de um terminalzinho, um orifício para o outro, ocorre essa variação, essa diferença de potencial. Tranquilo? É aquela, por exemplo, uma pilha, porque é 1,5 volts, é a tensão dela. Ela gera 1,5 volts devido à diferença de potencial do polo positivo e do polo negativo. Tranquilo? Beleza. Então, pegando aqui essa diferença, nós vamos ter essa variável, que é a letra U, esse U maiúsculo, representa essa variação do potencial elétrico, a nossa tensão, tá bom? Também é dada em volts, tá bem? O U é só para simplificar mais a fórmula, deixar ela de uma maneira mais enxuta, tranquilo? Então, o trabalho, tá certo? Realizado pela carga, vai ser nada mais e nada menos do que o valor da carga multiplicado pela DDP que foi gerada ali no deslocamento. Tranquilo? Pelo diferencial, pela diferença de potencial. Beleza? Então, bora avançar aqui um pouquinho aqui, ó, e ver aqui o que são cargas pontiformes, o efeito da energia potencial, o efeito do potencial elétrico nas cargas pontiformes. Vamos seguindo aqui o cronograma do nosso próprio material, para a gente conseguir ter um raciocínio não interrupto. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. A carga pontiforme, pessoal. A carga pontiforme é nada mais nada menos do que essa aqui, ó, cargazinha P. Tranquilo? Observa que ela tem uma certa distância em relação à carga geradora do campo. Nós temos essa carga Qzão aqui, uma carga Qzinho no ponto P. Tranquilo? Essa carga Qzinho aqui é aquela famosa carga de prova. Não esqueça que a carga de prova é uma carga que é colocada próxima na região do campo elétrico de uma carga geradora, para a gente poder observar quais vai ser os comportamentos e quais as interações que vai ocorrer naquela carga. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. A relação que eu tenho de energia potencial elétrica com a carga de prova e a carga geradora é a seguinte: ela é bem parecida com a fórmula de campo elétrico. Porém, ela tem aqui uma diferença. Na verdade, de força elétrica, tá bom? A questão aqui que vai divergir aqui, ó, que como ela é uma grandeza escalar, nós não vamos escrever aqui em módulos. Ela vai possuir sinais, pessoal. Pode ser positivo, pode ser negativa, tranquilo? Lembrar que a constante eletrostática, ela vai ter aquele valorzinho lá, ó, que a gente discutiu, de 9 vezes 10 a nona, tranquilo? Observe que a distância, a energia potencial, ela é inversamente proporcional à distância e não ao quadrado da distância. Tranquilo? Porque até então a gente vinha vendo as fórmulas onde a distância ela era elevada ao quadrado. O único caso que não vai ter ela elevada ao quadrado é aqui, ó, a energia potencial. Beleza? Então, e no potencial, energia potencial e potencial elétrico. Tranquilo? Dando sequência aqui, ó, fazendo as manipulações matemáticas. Observa que aqui a gente não criou fórmula. Aqui, dessa fórmula da energia potencial que está aí, da energia potencial para o potencial elétrico, aí não foi criada uma fórmula. A gente vai fazendo manipulações matemáticas devido às igualdades, e aí a gente chega em uma outra fórmula, em uma outra maneira de calcular aquela grandeza. Tá bom? Então não se assustem, nossa, quantas fórmulas, tantas fórmulas. Se vocês aprenderem essas aqui, ó, por exemplo, essa aqui do potencial elétrico, que é a energia potencial pela carga, vimos que ela que vai ser utilizada aqui
nessa configuração para a gente chegar nessa fórmula aqui, ó, do potencial elétrico com relação à distância, tá bom? Da carga de prova e a carga geradora. Beleza? Tranquilo? Olha aqui algumas observações que é importante a gente levar em conta. Eu vou fazer aqui o comentário, tá? Lendo com vocês. E aí a gente vai discutindo aí, vendo os pontos importantes. O primeiro ponto, ele fala assim, ó, percebe-se que no esquema a seguir, uma linha de força de campo, olha, lembra lá das linhas de força? As linhas de força, elas descrevem, né, o campo elétrico. Então, observa só aí, uma linha de força do campo elétrico é sempre orientada no sentido dos potenciais decrescentes. Tranquilo? Como assim, ó? A linha de campo, a linha de força do campo elétrico, o vetor dela vai ser sempre voltada no sentido do potencial decrescente, no sentido do potencial quando ele vai diminuindo. Quanto mais for diminuindo o potencial, é ali que vai indicar o vetor do campo, da linha de campo, tá bom? A linha de campo ela tende a seguir esse sentido aí. Observa aqui, ó, que eu tenho uma carga geradora positiva. Conforme eu vou aumentando a distância, eu vou diminuindo quem? O meu potencial. Mesmo que ele seja positivo aqui, ó. Aí ele não está diminuindo? Está diminuindo. Então, a minha linha de campo, ela tende a seguir esse potencial aqui, decrescente. Tranquilo? No caso aqui, ó, da carga negativa, segue-se o raciocínio. Tranquilo? Essa linha de campo aqui, quanto mais eu vou aumentando a distância, tá bom? Lembra que essa dica aqui é importante, porque às vezes cai no vestibular, abrindo um parêntese aqui, ó, que pode cair. Qual o valor do potencial elétrico a uma distância no infinito, infinitesimal, uma distância bem grande? Pessoal, a uma distância infinita, o potencial ele vai ser sempre nulo. Tranquilo? Beleza? Um outro ponto, são 4 pontos que o material destaca para a gente aqui, é sobre a superfície equipotencial. O que é isso, pessoal? Em toda a superfície dos objetos eletrizados com cargas, em qualquer ponto, certo? Eles vão possuir o mesmo potencial, tá certo? Em qualquer ponto, o potencial elétrico é o mesmo, ele é constante, tranquilo? Em toda a superfície, seja ela regular ou irregular, tá bem? O potencial elétrico, ele é constante. Beleza? Esse aqui é o que o segundo tópico fala para a gente. O terceiro tópico, ele fala assim, ó, as linhas de força de um campo elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Bora lá, tracejadas em vermelho, como mostrado no esquema a seguir. Pessoal, as linhas de força, elas vão ser perpendiculares às superfícies. Observe que aqui eu tenho uma superfície circular, né? Seria uma esfera. Então, perpendicular a ela vai sair quem? As minhas linhas de força. As linhas de força, por exemplo, ó, numa esfera ia sair de maneira radial dela, tá certo? E sempre perpendicular a essa superfície. Tranquilo? Vai formar um ângulo aí de 90 graus. Beleza? Tranquilo? Então, bora dar sequência aí, ó. No último tópico das observações, fala que as fórmulas apresentadas para energia potencial e para o potencial elétrico são válidas em relação a um ponto de referência infinitamente afastado. Que é isso? Nesse ponto, a energia potencial e o potencial são nulos. Como assim, professor? As fórmulas apresentadas para energia potencial e para potencial são válidas em relação a um ponto de referência infinitamente afastado. É que
nós vamos considerar essa situação. Quando eu tenho um sistema perfeito, a gente sempre projeta essas situações para um sistema ideal. O comportamento dela em determinadas situações, para que a gente venha a obter alguns parâmetros que vão servir como ideais para os nossos cálculos. Sempre nos cálculos a gente leva para o lado como se fosse tudo ideal, como se tudo ocorresse bonitinho, como se não tivesse falhas. Tranquilo? Então, o que acontece? Nós sabemos que as linhas de campo elas tendem a se distanciar, o campo em si ele tende a ir se afastando em relação à carga geradora até um ponto infinitesimal, tá bom? Até uma certa distância da qual o nosso potencial elétrico ele vai ser nulo, ele vai ser igual a zero, tranquilo? Conforme vai aumentando a distância, mais o potencial vai diminuindo. Não é à toa que ele é inversamente proporcional à distância entre a carga geradora e a carga de prova, tá bom? Sei que nessa parte aqui gera-se mesmo algumas dúvidas, tranquilo? Mas é normal. Desse assunto aqui, para ele ficar bem massificado mesmo, interessante, é quando a gente faz a prática de alguns exercícios, tá certo? Na prática dos exercícios, a gente vai aprimorando mais essa teoria e entendendo um pouco mais de como que ocorre na prática, tá certo? Eu pretendo depois fazer uma outra aula apenas resolvendo cada exercício para ficar mais fixo e ficar mais bem esclarecido como que funciona bem essa parte aqui do potencial elétrico, tá bom? Pessoal, quando a gente viu lá no capítulo anterior a ação de um campo elétrico sobre um ponto qualquer, nós vimos que alguns vetores são gerados, né? Então, é necessário fazer a soma vetorial. Eu até mencionei o método do paralelogramo. E aí, para você encontrar o vetor resultante. Quando a gente entra no sistema de cargas pontiformes, cargas elétricas pontiformes, em relação ao potencial, nós não vamos fazer soma vetorial. Nós vamos fazer soma de escalares. Ou seja, se eu tenho um ponto P qualquer, tranquilo? Olha só aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha bem no cantinho aí. Vou dar um stop aqui. Volta aqui para mim aqui. Se eu tenho aqui uma carga, tranquilo? Uma carga aqui. Eu tenho aqui uma carga geradora. Vou botar aqui uma carga positiva. Uma outra aqui. E uma outra negativa aqui. Opa, não viu. Vou colocar aqui, mais embaixo. Pronto. Aqui. Outra carga aqui. Tranquilo? Pronto. Ficou melhor assim. Lá, se fosse para a gente analisar o campo, a gente iria ter que traçar, tá certo? Os vetores, não é isso? Se fosse analisar o campo. Nesse caso, seria para cá. Mas nesse caso aqui, como é potencial, nós não vamos olhar para os vetores, porque o potencial é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, lembra que a gente só vai fazer o quê? A soma dessas cargas aqui, ó, desses potenciais. Tranquilo? A soma dos potenciais que estão influenciando nesse ponto P aqui, ó, dessa cargazinha aqui. Beleza? Então é só feito a soma. Esse, mais esse, e aí você chega num resultado. Tranquilo? Então, em um sistema de cargas elétricas pontiforme, onde nós vamos analisar a ação do potencial elétrico, a gente apenas soma os valores escalares, beleza? Vou voltar aqui para a telazinha, compartilhar ela.
Condutor eletrizado em equilíbrio, pessoal, equilíbrio eletrostático. Isso aqui é uma parte bem interessante. Aqui a gente vai falar sobre a distribuição das cargas, elas são distribuídas, olha só, elas são distribuídas de maneira equivalentes, proporcionais à estrutura do corpo, do objeto, do corpo eletrizado, tá bom? O que acontece, pessoal? No interior de um objeto, tá certo? O campo elétrico é nulo. Observe que os vetores aqui, ó, que foram desenhados, eles têm que ser perpendicular em relação à superfície, certo? Apesar do desenho aqui, essa seta não parecer ser perpendicular, nem essa aqui, ó, mas todos os vetores do campo, eles são perpendiculares à superfície, beleza? O campo elétrico no interior do objeto, ele é nulo. No entanto, o potencial elétrico, ele é constante. O vestibular, ele gosta de trazer isso aí confundindo. No interior de uma esfera eletrizada, o potencial elétrico, assim como o campo elétrico, é nulo, aí o aluno vai lá e marca que está certo e acaba perdendo a questão. Então, já anotem aí, rodapé de página, o campo elétrico no interior do objeto, da esfera, o campo é nulo. O potencial, ele é constante. Beleza? Quando nós tratamos da esfera, lembra lá que campo elétrico, olha aqui, ó, isso aqui está relacionado com o campo, tá? O campo elétrico do interior até lá dentro, ele vai sendo trabalhado, ó, ele é nulo. Então a linha tracejada até aqui, ó, ele é nulo. Da superfície dele até uma determinada distância, conforme vai aumentando a distância, esse campo ele vai diminuindo, porque o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Agora, quando olhamos para o gráfico do potencial, olha aqui, ó, o potencial é uma reta enquanto está dentro da esfera. Por quê? Porque ele é constante, até na superfície. Aí ele vai diminuindo, olha só, a curva é menos acentuada em relação à do campo. Por quê? Porque o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado. Ele não forma essa curva tão acentuada. Ó, o potencial não forma a curva tão acentuada como a do campo. E o potencial é inversamente proporcional à distância. Então, se eu dobro a distância, eu diminuo a metade do potencial. Se eu diminuo a distância pela metade, eu duplico o meu potencial. Tranquilo? Então, ó, esses gráficos aqui também costumam se cair, o Enem gosta de gráfico. Então, se cair lá no Enem para você analisar o gráfico, pedir para, por exemplo, um exemplo qualquer aqui, quais dos gráficos abaixo melhor representa o campo elétrico e o potencial elétrico? Lembra? O campo elétrico, por ele ser nulo no interior da esfera, ele não aparece aqui nesse primeiro momento. Mas o potencial aparece constante. Depois ele vai decrescendo conforme aumenta a distância. Tranquilo? Beleza? Então, bora lá para campo elétrico uniforme, para a gente poder ir finalizando essa parte, depois de diferença de potencial, que nós já mencionamos, tá bom? Então, vamos seguindo aqui alguns tópicos, alguns já foram citados, e aí a gente vai finalizar essa parte aqui, esse capítulo, tranquilo? Pessoal, o campo elétrico uniforme é quando não há aquela variação, tá bom? Nós já vimos que quando um campo elétrico ele é uniforme, no capítulo anterior, as linhas de campo elas são paralelas. Então aqui foi colocado aqui nesse exemplo duas chapas ou duas folhas assim, sendo elas eletrizadas de material que deu para eletrizar, material qualquer. Ocorreu aí a transição, tá bom? Ou seja, desse aqui que estava positivo, as linhas vão sair em direção à parte negativa. Como é que eu calculo esse campo?
a intensidade desse campo, o módulo desse campo uniforme. Nós vamos pegar por essa relação, esse sigma que nós temos aqui, pessoal, essa letrinha aqui é o sigma, corresponde à distribuição superficial das cargas, ou seja, as cargas não estão distribuídas superficialmente. Então, essa distribuição superficial, o valor delas, o módulo desse valor, é dado aí por essa variável sigma. E todo material, todo meio, possui uma permissividade, tá certo? Essa permissividade é o quanto que vai permitir para as cargas, o campo percorrer por ela, tá bom? Tranquilo? É o quanto que a gente consegue percorrer nesse meio, essa permissividade aí do meio, tranquilo? Olha aqui, como o próprio livro ele vai trazer para a gente aqui, o valor da permissividade está ligado à forma de como as cargas se distribuem no condutor, no meio que vai ser conduzido de uma placa para outra aí, entendeu? Essas placas aí. Beleza? Então, basicamente assim que é feito o cálculo, tá bem? E aí, se você quiser encontrar o vetor resultante, basicamente essa mesma relação, a gente vai ter aí essa soma vetorial, na verdade, né, do campo elétrico da placa positiva do menos para o mais infinito, com o campo da placa carregada negativamente, tranquilo? Como foi observado na fórmula anterior, nós temos aqui essa relação do sigma para 2 vezes o epsilon, ou epsilon não, acho que é o sigma maiúsculo, não me recordo essa outra letrinha grega aqui. Tá? Na próxima eu desmistifico aí como é que é o nome dela. Pessoal, feita essa soma aqui, tá bom? Da carga com campo positivo, da carga da placa com cargas positivas e da carga com placas negativas, é feito que esse campo resultante vai ser a razão entre a distribuição, tá bom? Superficial de carga pela permissividade absoluta do meio. Tranquilo? Ficou um pouco confuso a teoria? Eu acredito que possa ficar, mas, como eu falei para vocês, essa parte de campo elétrico, de fluxo de cargas, que é algo que às vezes é invisível e a gente não consegue imaginar como seria o comportamento, a gente aprende mais durante a resolução e a prática de exercícios, também com experimentos, né? Infelizmente, a gente não tem aqui um laboratório para a gente fazer os experimentos. Essa parte teórica ela fica até um pouco maçante mesmo, tá bom? Mas dúvidas a gente vai tentar de outra maneira esclarecer. A gente já mencionou a diferença de potencial. Pessoal, é graças à diferença de potencial que nós vamos conseguir fazer com que as cargas transitem de um ponto para o outro. Beleza? Vamos aí conseguir fazer o fluxo ordenado de elétrons. O fluxo ordenado de elétrons a gente conhece como corrente elétrica, tá bom? No meio. Vimos lá que trabalho seria o potencial ou a tensão vezes a carga, beleza? Aqui só foi feita aquela manipulação, trazendo da fórmula de trabalho que é força vezes o deslocamento, vamos substituí-los. Essa força, nós vamos substituir, porque a força, lembra lá, força elétrica é carga vezes o campo elétrico, FEC, ou F, que né? Quando a gente substituir a força elétrica, aquela relação aqui, fica fácil, porque se eu passo essa carga dividindo aqui pelo trabalho, eu tenho a minha tensão. Então, tensão é igual a campo vezes distância. Pessoal, tem um mnemônico que a gente grava, por exemplo, que eu acho bacana,
eu só altero aqui a ordem, de trás para frente aqui, ó. Coloco o E aqui e leio de trás para frente, fica EDU. Então, a fórmula do EDU, tá certo? Você não esquece, que é da tensão, campo e distância. Beleza? Tranquilo? É basicamente isso daí, pessoal. A movimentação das cargas dentro de um campo elétrico, isso aqui é interessante, porque vai falar aqui, ó, que dentro dessa aplicação do campo elétrico uniforme, que observem que aqui eu tenho um campo elétrico uniforme, de setas todas paralelas, das linhas de campo, beleza? Quando a gente insere uma carga aqui dentro desse campo, como está sendo colocada aqui uma cargazinha aqui, olhando para o desenho aqui, a gente vai observar que o vetor da força, o vetor da aceleração é perpendicular ao vetor da velocidade, tá bom? Isso aqui é velocidade inicial da carga, beleza? Observa que o vetor da aceleração e da força, eles têm a mesma direção que tem as linhas do campo, tranquilo? Beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Então, ao inserir uma carga nessa região, haverá uma movimentação que pode tender para a placa positiva ou para a placa negativa, dependendo do valor de quem? Da carga. Observe que eu tenho uma placa aqui e uma placa aqui embaixo. Tranquilo? Igual esse desenho aqui, ó, do lado. Uma placa positiva, uma placa negativa. Pessoal, você coloca uma carga positiva aqui nesse meio. Ela vai para o lado positivo ou para o lado negativo? Ela vai ser atraída para o lado negativo. Então, essa movimentação, tá certo? Ó, o vetor velocidade é perpendicular a esse vetor aqui, da aceleração e da força. Beleza? Tranquilo? Então, conforme está aqui no esquema. A movimentação da minha carga. A minha carga vai se locomover dentro do meu campo, dependendo do valor dela e das placas que foram colocadas. Tá bom? Ela pode ir para a placa positiva ou para a placa negativa. É óbvio que as placas vai ser uma positiva e uma negativa para me gerar um campo. Então, eu tenho que ter essa diferença de potencial aí para eu poder fazer com que a minha carga se locomova. Se eu não tiver a diferença de potencial, a minha carga ela não vai se locomover. Tranquilo? Beleza? É basicamente isso aqui, pessoal. Sei que é um conteúdo, às vezes, complicado dentro da física, para quem está vendo pela primeira vez, tá bem? Espero que vocês entendam bacana as fórmulas, tá bom? Tentem desenvolver os exercícios aplicando essas fórmulas. Na prática, lembre-se, a prática leva à perfeição, né? Então, praticando bastante os exercícios, isso aqui vocês vão começar a ter o tirocínio. O que é o tirocínio? É você olhar para a questão e entender o que basicamente você tem que fazer. Daquele estalo, entendeu? É você conseguir ter na resposta da memória muscular já o passo a passo do que você tem que fazer, tá bom? Bons estudos, conto com a dedicação de vocês. Aos poucos a gente vai se adaptando a essa nova realidade aqui, tá bom, pessoal? Nos próximos conteúdos eu vou tentar buscar outras didáticas para a gente estar aí aprimorando, tá bom, as nossas aulas. No mais, fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço aí do professor, tá bom? Um abraço digital. Até mais.